Galera, tudo bem? Aqui é a Grazi Galvão, estou aqui com mais um vídeo. Quero compartilhar com você sobre a história de Jesus, que o olhar de Jesus, ele muda as pessoas, que traz cura, traga uma restauração na alma. Eu quero falar de 3 pessoas que caminharam com Cristo e tiveram uma revelação quem Ele é. Eu quero falar de Pedro primeiro. Pedro, ele andava com Jesus, ele sabia que Jesus era bom, era um cara que curava as pessoas, que restaurava as pessoas. Pedro, Jesus ensinou a Pedro por que ele veio ao mundo, sabe? Só que Pedro ainda não teve um encontro real com Jesus. Então, quando Jesus falou assim que alguém ia me trair, Pedro falou assim: eu não vou te trair. Eu jamais faria isso com você. Só que Pedro não sabia que lá na frente ele ia negar a Jesus. Então, quando Pedro ele nega pela 3ª vez, e a 3ª vez ele lembra que Jesus falou que ele ia negar Jesus. E quando Pedro ele estava indo, vendo Jesus sendo preso, na 3ª vez que Pedro nega, o galo canta, Pedro ele começa a lembrar. Quando o galo cantou, Jesus ele volta e olha para Pedro, que está em Lucas 22:61. E Jesus ele olha para o olhar de Pedro, e ali aquele olhar triste, aquele olhar tipo: meu, eu falei para você que você ia me negar, eu falei para você que você ia dar mancada comigo, mas mesmo você dando essa mancada comigo, eu vou mostrar para você porque estou indo para a cruz, porque eu estou indo lá para que a sua vida seja restaurada, para que você seja salvo. Então Pedro ali, ele começa a enxergar a Jesus como ele nunca viu toda a sua vida. Por mais que ele saia dali angustiado, volta a pescar, mas dentro dele estava pensando, cara. Ele começou a pensar todas as coisas que Jesus fazia com ele, quando ele curou a sogra dele, quando os milagres que Jesus fazia para as pessoas, a compaixão que Jesus tinha pelas pessoas. Então ali Pedro começou a imaginar Jesus, todas as coisas que nesses 3 anos de caminhada. Então essa foi a primeira pessoa que viu o olhar de Jesus e teve um encontro com Jesus. Porque quando Jesus busca ele lá no mar e fala assim: Pedro, você me ama? E ele fala assim: tu sabe que eu te amo. Então ele falou assim: então cuida das minhas ovelhas. Eu quero dizer, se você me ama, Pedro, cuida dos meus filhos perdidos. Cuida das pessoas que através de você, Pedro, vai ajudar muitas pessoas a ser transformado por causa do seu testemunho. Ali, Jesus, ele pega, ele prepara já um peixe para ele, conversa com ele, tem um discipulado com ele ali na beira do mar. E ali, Pedro começa a lembrar das coisas boas. O olhar de Jesus mudou tudo a história de Pedro. Quando Jesus olha para Pedro, que está lá em Lucas 22:61, e ali Pedro teve um real encontro com Jesus. Porque o olhar de amor, de compaixão, porque Jesus sabia que ele ia negar, mas eu sabia também que ia para a cruz por causa dele, por causa de mim, por causa de você. Eu sabia que quando ele ia para a cruz, ele ia levar os meus pecados, os seus pecados, para que você seja restaurado. A segunda pessoa que Deus falou comigo é o centurião do soldado romano. Se você já viu essa passagem também, quando o soldado romano ele está ali odiando Jesus, está ali falando mal de Jesus, falando que ele não é Deus, que ele não é Jesus nada, que ele é blasfêmia. Esse centurião romano começou a xingar Jesus. Só que teve um momento na vida dele que quando ele viu ali Jesus falando com o Pai: Pai, por que tu me abandonaste? Pai, por que você está dando isso comigo? E ali esse romano, quando esse soldado, centurião, começou a ver o diálogo de Jesus com o Pai, ele falou assim: Pai, eu acredito, a Bíblia não relata isso, mas eu vejo que, assim, no meu ponto de vista, que Jesus deve estar falando com o Pai, assim: Pai, se for por causa dessas pessoas, eu vou fazer de tudo, eu vou aguentar tudo aqui, eu vou aguentar tudo. Naquele momento que aquele centurião começou a ver Jesus falando com o Pai, quando o pecado do mundo entrou em Jesus, sabe? Eu acredito assim que quando Jesus gritou assim: tô com sede, não era sede da água, que aquele centurião pegou um vinagre e colocou na boca de Jesus Cristo, não era isso.
era a sede do Espírito Santo, porque aquele momento quando o pecado entra em Jesus, o Espírito Santo ele sai, porque o Espírito Santo não habita no meio do pecado. Então naquele momento que o pecado está entrando em Jesus, quando está ali na cruz, ali, quando o centurião olha para o olhar de Jesus, eu acredito que Jesus começa a olhar para ele, começa a mostrar a história dele, a infância dele, a vida dele, porque que ele está sendo escravo daquilo. E Jesus está olhando para ele assim, olha, eu estou aqui na cruz, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia e eu vou salvar a tua vida, eu vou mostrar quem eu sou. E ali eu acredito que no olhar de Jesus triste, tudo arrebentado, o pecado entrando nele, eu acredito que no olhar de Jesus estava mostrando a dor daquele cara. Aquele cara estava assim, começou a ter um diálogo através de um olhar. Sabe, eu acredito muito nisso. Porque quando lá acho que está em João 19, 28, e fala assim que quando Jesus falou está consumado, quando Jesus grita está consumado, ali começa a ter um encontro, Jesus com o Pai, ali o centurião ele começa a ter revelação, ele começa a ver o sobrenatural naquele lugar, ele começa a ter um encontro com Jesus. Sabe, então eu vejo aqui no olhar de Jesus, aquele cara se arrependeu dos pecados dele. Naquele olhar de Jesus, eu acredito que ele deve ter se ajoelhado ali, depois que Jesus ressuscitou o terceiro dia. Porque quando ele foi ali fala que o centurião ele não sabe brigar com a roupa de Jesus. E quando teve tremor ali Jesus já tinha resgatado as pessoas que estavam no inferno. Ali teve eu acredito que teve uma visão muito aberta ali. Aquele cara, acho que ele viu muita coisa naquele lugar. Porque ali Deus mostra assim para mim que o quanto que o centurião se rendeu a Jesus, sabe? E às vezes é isso que Jesus quer. Que lá na cruz, quando ele tá ali sendo crucificado por mim, por você, ele tá mostrando no olhar por que ele foi na cruz, para que eu e você seja salvo. Para que você seja salvo. E foi isso que aquele centurião viu. Assim que ele viu que quando ele gritou, está consumado, quando ele viu o céu se abrindo e viu a voz de Deus, ali ele teve um encontro real com aquele centurião. Ele foi ali, ele foi liberto, ali ele viu quem é Jesus. E ali ele aceitou a salvação, Jesus perdoou os pecados dele, sabe? A Bíblia não fala isso, mas na minha experiência com Deus, eu acredito que seja isso. A terceira pessoa que teve um encontro com Jesus é o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ali, quando Jesus estava na cruz, ali, sendo humilhado, sendo xingado pelas pessoas, aquele ladrão, ele começa a falar com Jesus. Sabe, a Bíblia fala lá em Lucas 23, 39, que esse ladrão, ele começa a brigar com os soldados, falando assim, ei, para judiar dele, ele é inocente, esse homem é inocente. Tipo, ele quis dizer assim, ei, eu sou podre, eu sou errado, eu mereço estar no lugar dele. Como eu tô aqui na cruz, eu não mereço, tá ligado? Aquele cara, ele tava junto com Jesus na cruz, ele tava sendo humilhado junto com Jesus. Ele começou a ver o amor de Jesus, sabe? Eu acredito que quando Jesus tava trocando ideia com o Pai, quando Jesus tava falando, Pai, eu estou aqui na cruz, é por causa dos meus filhos. É por causa dessas pessoas pecadoras que ainda não te conheceram. E aquele centurião, ele começa a ouvir, o ladrão começa a ouvir isso de Jesus. Quando Jesus pega assim, olha pro lado assim, vê outro cara bandido xingando ele, não querendo se arrepender, sabe? E ali Jesus fez assim, mesmo você me odiando, eu vou te amar. E ali tinha outro ladrão, que ao seu lado direito, Jesus olha para ele, e aquele ladrão, ele olha no olhar de Jesus, aquele sofrimento, ele começa a ter um encontro real com Jesus, porque a palavra diz assim, cara, aquele ladrão, ele fala para Jesus, Jesus, se hoje mesmo, deixa eu estar com você no seu reino, deixa eu estar com você por onde você vai. Eu acredito que ali naquele olhar do ladrão, ele falou, Jesus, dá mais uma chance, porque a palavra diz, após a morte, quando você crê em Jesus, você será salvo. Então essas três pessoas teve um encontro real com Jesus. Primeiro foi Pedro, que negou 3 vezes, que deixou Jesus na mão, no momento mais difícil, mas foi preciso. Estava escrito na Bíblia que Jesus ia passar por isso. O segundo foi o centurião, que judiou de Jesus na cruz.
Mas no final, quando Jesus foi estar consumado, aquele centurião teve um encontro real com Jesus, sabe? O céu abriu, o inferno estremeceu. E aquele centurião, ele viu a verdade. Ele viu o encontro real com Jesus. E o terceiro foi o ladrão da cruz, que olhou para Jesus, mulher de misericórdia. Jesus, me perdoa, porque eu não sabia quem você era, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu estava sendo manipulado por meus próprios prazeres. Mas eu creio, porque ali quando Jesus está olhando para aquele ladrão, quando o pecado entrou em Jesus, Jesus começou a sentir a dor do ladrão. Jesus começou a sentir tudo que o ladrão sentia. O ladrão começou a transferir a dor para Jesus. E Jesus começou a transferir o amor para o ladrão. Quando Jesus vai para a cruz, entenda uma coisa, quando Jesus foi para a cruz, Jesus, ele era puro, ele não tinha nenhum pecado. Jesus, ele era um cara mais puro. Mas quando ele foi para a cruz, quando antes de estar consumado, o pecado entrou nele, a minha dor entrou nele, a minha solidão entrou nele, os meus erros entrou nele, todos os meus pecados entrou nele. E ali Jesus começou a sentir o que eu senti, o que você sente quando você não conhece Jesus. Mas Jesus, ele sabe o que é rejeição. Jesus, ele sabe o que é depressão. Jesus, ele sabe, porque tudo isso ele sentiu na cruz. Tudo isso ele sentiu, enfermidade, as doenças, tudo Jesus sentiu na cruz. Mas quando Jesus for estar consumado, você e eu somos livres disso. Creia nisso. Creia nisso, porque no olhar de Jesus possa mudar o teu coração, sabe? Olha para Jesus com um olhar diferente. Não que as igrejas pregam sobre condenação e babá. Não. Jesus, ele é verdade. Ele é a vida. Ninguém verá o Pai senão por ele. As igrejas, sim, precisam falar do amor dele, confrontar sim o pecado, confrontar sim, denunciar sim o que é certo e o que é errado, para que as pessoas enxerguem que quando Jesus ele entra nesse lugar de dor, é para trazer cura. Quando a igreja ela se coloca assim, no lugar de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele não teve dó. Jesus, ele enfrentava as pessoas. E Jesus, quando ele foi atrás daquela samaritana, Jesus precisou mexer na ferida dela. Jesus precisou mexer no pecado dela para que ela seja salva. Jesus, ele precisa entrar no seu pecado para que você seja salvo. Ele precisa entrar na sua dor para que você seja salvo, seja curado. Jesus, ele precisou entrar num lugar que eu jamais pensaria que deixaria ele entrar, para que hoje seja salvo. E o olhar de Jesus mudou a minha vida, sabe? Então que esse vídeo possa mudar a tua vida, que assim como essas 3 pessoas teve um encontro real com Jesus através do olhar, que na cruz quando você pensar na cruz, pense o que Jesus fez por você, sabe? Que esse vídeo possa alcançar o seu coração, assim como ele alcançou o meu. O que transformou minha vida foi a compaixão de Jesus que teve por mim, sabendo que eu era pecadora falha. Mas Jesus olhou para mim e disse: eu vou te amar, mesmo você sendo assim. Eu quero você desse jeito. Porque quando você conheça a mim, quando você me conhecer a verdade, você vai conhecer o coração do Pai. Então olha para mim que você vai ver o Pai. Amém? Então eu te peço que esse vídeo possa alcançar o seu coração. Olha para Jesus. Olha para Jesus. E que ele possa mudar a tua história. Um beijo no seu coração. Amém.